Eu passei o ano inteiro tentando unir a minha família, mas cheguei à conclusão de que não conseguiria. Uma das minhas recordações mais antigas é quando meus pais me levavam para o parquinho. Não acontecia nada de especial, mas por algum motivo eu ainda me lembro dos sorrisos sinceros deles em um momento de pura felicidade para nós três. E essa lembrança só piora a minha tristeza em relação ao que aconteceu com a gente depois. Para resumir, depois de 17 anos de casamento, meu pai se reuniu com a gente e disse, entre lágrimas, que iria deixar a minha mãe para ficar com outra mulher. Como reagir a uma notícia dessas? Você acha que tudo está bem e que seus pais se amam, até que acontece isso. Eu perguntei ao meu pai por quê, mas a resposta era bem óbvia. Ele simplesmente tinha se apaixonado por outra mulher. E depois ele foi embora. E eu fiquei sozinha com minha mãe chorosa. Nossa casa parecia vazia e sem vida com a ausência dele. Nós duas sentíamos a falta dele. Eu tentei imaginar como me sentiria se meu futuro marido me abandonasse assim, depois de quase 2 décadas de casamento. É bem difícil imaginar o que eu faria depois disso. Depois de algum tempo, meu pai entrou em contato comigo e nos encontramos em uma cafeteria. Eu pensei que ele queria voltar e que, quem sabe, tivesse percebido o erro que tinha cometido, que tudo tinha sido um engano e tal. Mas eu é que estava enganada, claro. Ele só queria dizer que ainda me amava e que o fato de ele ter saído de casa não mudava nada entre nós. Eu implorei para ele reconsiderar e voltar para a mamãe, para pensar melhor, para se lembrar de todos os momentos bons que a gente tinha vivido. Ele sorriu e disse, não é tão simples assim. Depois ele disse que minha mãe era uma mulher forte, que se recuperaria e que eu precisava dar apoio a ela. Mas e ele? Não era a responsabilidade dele apoiá-la, mesmo se não estivesse apaixonado por ela? Ele também disse que queria que eu e a namorada dele nos conhecêssemos algum dia, pois ela era uma pessoa legal e eu gostaria dela. Ele pegou minhas mãos entre as dele e eu concordei em silêncio. Talvez ele estivesse certo. Eu não queria perder meu pai, eu o amava apesar de tudo. Foi difícil voltar para casa naquele dia. Minha mãe era uma sombra de si mesma e não tinha vontade nem de pentear o cabelo de manhã. Era duro ver uma pessoa que você admirou durante sua vida toda daquele jeito. Eu comecei a sentir raiva por ela ser tão fraca. Até que um dia eu surtei e disse para minha mãe que a culpa do papai ter ido embora era dela. Minha mãe rompeu em lágrimas mais que antes e me sentiu horrível por ter dito aquilo. Depois pedi desculpas pelo menos umas 10 vezes. Então minha mãe começou a me contar tudo sobre o relacionamento deles, como ele foi ficando pior a cada ano que passava e que ela sabia que cedo ou tarde isso aconteceria. Ela disse que odiava meu pai e que não queria perdoá-lo. Mas eu não conseguia concordar com ela, pois não odiava meu pai. Nos meses seguintes, eu tentei me encontrar com meu pai com mais frequência, mas à medida que o tempo passava, menos a gente se via. Primeiro ficamos 1 semana sem nos vermos, depois 2 e depois 3. Um dia, ele me chamou pelo nome da filha da namorada dele, sem nem se dar conta disso. Naquele momento, percebi o tamanho do erro que eu vinha cometendo este tempo todo. Ao invés de dar apoio à minha mãe, eu estava tentando desesperadamente conquistar o afeto do meu pai. Ele perguntou mais uma vez se eu estava pronta para conhecer a namorada dele. E sabe o que eu disse? Não, porque eu não queria conhecê-la, nunca. Enquanto eu vinha querendo manter um bom relacionamento com meu pai, não era ele que estava sofrendo, pois ele pelo menos tinha uma nova namorada e não estava tão só como eu e a minha mãe. Nas semanas seguintes, eu passei mais tempo com a minha mãe, tentando apoiá-la e fazer ela esquecer meu pai. Nós ficamos muito mais próximas e ela me contou algumas coisas sobre ela mesma que eu nunca esperava ouvir, como o quão selvagem e louca ela tinha sido quando era mais jovem. Eu finalmente criei coragem e disse para o meu pai que eu nunca iria conhecer a namorada dele. Sim, ele ainda era da família, mas já não fazia mais parte daquela família. Eu ainda me sinto muito dividida com toda essa situação, mas fico feliz em dizer que a minha mãe se sente e aparenta estar muito melhor hoje em dia. Semana passada, ela disse que eu deveria parar de pensar muito sobre isso, pois eu tenho que viver a minha vida. Tenho que estudar, me divertir com minhas amigas, quem sabe conhecer um cara e não ser babá dela e do meu pai, pois eles eram adultos e conseguiam se virar. Ela ainda completou que eu não poderia me perder em meio a tudo isso. Acho que ela estava certa. Espero que a mamãe melhore e que eu consiga ter um bom relacionamento com meu pai. Mas eu também tenho que viver a minha vida e resolver meus próprios problemas, além de apoiar minha mãe, claro. Por favor, conte suas histórias nos comentários e compartilhe este vídeo caso também tenha passado por algum momento confuso